Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, estruturas de dados. Meus caros alunos, na aula de hoje nós vamos retomar os nossos estudos sobre a estrutura de dados pilha, só que agora utilizando uma implementação com lista encadeada, que é aquela implementação que vai nos dar a liberdade de não precisar dizer quantos elementos nós temos na nossa pilha a priori. O professor Ulisses Martins Dias é visto dos ombros para cima, em frente a uma parede clara. Ele usa a camiseta polo preta. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: pilha, lista encadeada. Nós tentaremos implementar essa pilha tendo reversões e inserções em tempo constante, do mesmo modo como nós fizemos com a implementação em vetor. O roteiro da aula de hoje vai ser o seguinte. Primeiramente, nós vamos estudar a estrutura de um nó. Depois, nós falaremos sobre as mudanças no tipo abstrato de dados. Depois, nós seguiremos para os detalhes de implementação. E depois, nós falaremos um pouco sobre aplicações dessa nossa estrutura de dados. Vamos começar com a estrutura do nó. As linhas de comandos apresentadas no decorrer da aula seguem as regras da linguagem C para espaçamento. O professor separa os blocos de comando com uma linha em branco entre eles. Em um novo slide intitulado Estrutura de nó, o docente desenha com uma caneta vermelha. Ele faz um ponteiro que vai na direção de um elemento, divide o elemento em dois nós e desenha mais um ponteiro, que parte do segundo nó em direção a um segundo elemento também dividido em dois nós, e assim sucessivamente. Nós sabemos que vamos implementar uma lista encadeada da seguinte forma. Nós teremos um ponteiro para o primeiro elemento da lista, que vai ser a nossa pilha, e cada nó ele vai ter que ter uma informação e vai ter que ter um apontador, um ponteiro para o próximo elemento na nossa pilha. Isso daqui vai caracterizar uma lista encadeada. O que nós vamos estudar primeiramente é como vai ser a implementação desse nó aqui. Ele circula e escreve um asterisco no primeiro nó do elemento 1 e nomeia o nó como parte de informação. Puxa uma seta para cima e escreve item type. À esquerda do desenho, um código. Typedef, char, item type, ponto e vírgula. Em vermelho, barra asterisco. Estrutura usada para guardar a informação e o endereço do próximo elemento. Asterisco barra. Struct. Node type. Abre chave. Item type info, ponto e vírgula. Node type, asterisco, next, ponto e vírgula. Fecha chave, ponto e vírgula. Na parte de informação, vamos supor que é a parte que está aqui. Nós utilizaremos aquele nosso item type que temos utilizado até agora. Então, nós diremos item type vai ser a parte de informação nessa nossa estrutura encadeada. E o que é o nosso item type? Nós faremos o nosso item type ser aquilo que a gente já utilizava anteriormente. Nós faremos com que item type seja um apelido para char. Ele circula char. Ou seja, nessa nossa pilha nós colocaremos caracteres. Eu só não quero colocar caractere aqui. Indica a linha info. Por quê? Porque eu não quero uma pilha específica para caractere. Eu quero dar a chance de o desenvolvedor depois mudar item type para alguma outra coisa que ele achar necessário, sem ter que fazer grandes modificações na estrutura. Então, já sabemos que na nossa parte de informações teremos um item type, só que nós precisamos também ter um ponteiro para next. Isso vai ser feito nessa struct aqui. O professor desenha uma chave que engloba a linha struct até fecha chave. A gente ainda não utilizou struct até agora. O que é, na verdade, uma struct? Struct é uma palavra reservada comum no C, C++ ele vem do C, e para nós aqui vamos tentar interpretar a struct como sendo uma estrutura que vai nos ajudar a unir variáveis diferentes num só bloco. Então, em uma mesma região de memória, eu vou poder colocar um item type junto com um ponteiro para node type, que é justamente a estrutura que a gente está precisando criar aqui. A gente quer colocar um item type, que é a nossa informação, junto com um ponteiro para o próximo elemento. Ele destaca as linhas info e next. Na sequência, indica struct. Eu poderia ter utilizado uma classe aqui? Sim, eu poderia ter utilizado uma classe. Não mudaria em nada.
Entretanto, se eu utilizasse uma classe aqui, fica parecendo que ficaria um pouco maior do que o que eu preciso. Por quê? Normalmente uma classe a gente cria funções, a gente cria métodos, criamos uma interface pública, uma interface privada. Aqui eu só preciso das variáveis e todas elas serão públicas, facilmente acessíveis por todo mundo que quiser utilizar. Então eu preferi utilizar uma struct bem aqui. Entretanto, o que a gente vai ver posteriormente, você pode imaginar que aqui era uma classe. Para variáveis, o professor indica item type e node type. Para a classe, struct. Com aquela estrutura, é possível iniciar o encadeamento. A gente só precisa de um ponteiro para o primeiro node type, e o node type vai apontar para o segundo node type, o segundo node type vai apontar para o terceiro node type e assim por diante. Como todas as operações vão ocorrer na cabeça da pilha, ou seja, para o ponteiro que a gente tem guardado, a gente vai apontar para a cabeça da pilha, então a gente sabe que vai conseguir implementar tudo isso em tempo constante. Se quiser inserir, já tem um ponteiro apontando para o lugar onde eu quero que seja inserido. Se você quer remover, também já tem um ponteiro apontando para o elemento que você tem que remover. Em outras palavras, você não vai precisar olhar todos os elementos da pilha para poder remover. Slide, tipo abstrato de dados e o código. Class stack, abre chave. Public, stack, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em vermelho, / construtor. Till stack, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Em vermelho, / destrutor. Bool is empty, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Bool is full, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void print, abre e fecha parênteses, const, ponto e vírgula. Void push, abre parêntese, item type, fecha parêntese, ponto e vírgula. Item type pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Private, Node type, asterisco, structure, ponto e vírgula. Fecha chave, ponto e vírgula. E sobre o tipo abstrato de dados? Bem, sobre o tipo abstrato de dados, a gente não vai mudar nada da classe pública. Observe que a gente nem mudou o nome da classe, vai ser classe stack. Nada foi mudado na parte pública aqui, todos os métodos são exatamente iguais, todos eles têm o mesmo nome, todos eles têm o mesmo tipo de retorno e todos eles têm o mesmo tipo de parâmetro aqui. O docente desenha uma chave que engloba de public até item type pop e circula o parâmetro item type na linha void push. Na sequência, desenha uma chave que engloba de private até fecha chave. O que vai mudar é na parte privada. Ao invés de a gente ter um item type asterisco structure aqui, nós temos um node type asterisco structure aqui. Ou seja, nós temos um ponteiro para node type. Anteriormente, nós tínhamos um ponteiro para item type, por quê? Porque nós criaríamos uma estrutura de dados de vetor de item type. Foi isso que a gente fez anteriormente. E note agora que a gente não tem aquela variável inteira chamada length. Nós utilizávamos anteriormente aquela variável para saber quem é que estava na cabeça da pilha. Aqui, a gente já tem um ponteiro para a cabeça da pilha. Então, não precisa de uma outra variável só para dizer quem é que está na cabeça da pilha. Ele indica o asterisco. Então, o que nós faremos? Nós implementaremos uma pilha como lista encadeada, o ponteiro structure sempre apontará para o elemento no topo e as inserções e remoções ocorrerão em tempo constante. É isso que nós temos que ter em mente. Slide com o tópico, construtor e destrutor seguido do código. Stack, stack, abre e fecha parênteses, abre chave. Structure igual null, ponto e vírgula, fecha chave. Vamos falar agora dos detalhes de implementação. Primeira coisa, temos esse stack, stack aqui, dizendo que nós vamos implementar o construtor da classe stack, que é o que a gente viu anteriormente. O professor circula stack, abre e fecha parênteses, abre chave, e puxa uma seta que aponta para o stack no começo da linha. O que nós precisamos fazer nesse construtor? Nós temos um ponteiro para o topo da pilha, que por enquanto, como ele não foi inicializado, ele está como undefined. Eu vou preferir que ele seja inicializado com nulo, para explicitamente dizer, ele não está apontando para lugar nenhum nesse momento.
Por que eu vou fazer isso? Porque em algum momento eu vou utilizar isso como critério de parada. Na verdade, nos outros algoritmos eu vou utilizar o ponteiro para nulo, essa ideia de se estiver apontando para nulo, é sinal de que eu vou ter que parar algumas coisas, alguns laços. Então eu fiz apenas isso daqui. Não precisei, por exemplo, alocar nada. Por quê? Porque eu só vou alocar regiões de memória quando eu precisar inserir um elemento. Então, como eu não preciso inserir um elemento no construtor, então ele vai ficar apontando para nulo. O docente indica a linha structure igual null. Na sequência, a continuação do código. Stack dois pontos, till, stack, abre e fecha parênteses, abre chave. Node type, asterisco, temp, ptr, ponto e vírgula. While, abre parêntese, structure, exclamação, igual null, fecha parêntese, abre chave. Temp, ptr, igual structure, ponto e vírgula. Structure, igual structure, hífen maior que, next, ponto e vírgula. Delete, temp, ptr, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. O professor desenha uma chave que engloba a linha nodetype asterisco até a primeira linha fecha chave. E aqui no destrutor, você vai dizer, o destrutor está um pouquinho maior do que o que eu estava acostumado. Anteriormente, o destrutor ele apenas desalocava aquilo que o construtor alocou. Por quê? Porque alocávamos a priori. Entretanto, agora nós vamos alocar a cada nova inserção. Então, o que o destrutor vai fazer? O destrutor vai desalocar tudo aquilo que as inserções alocaram e que não foram, claro, desalocadas pelas remoções. Então, o que ele vai fazer? Ele vai assumir que nós temos uma estrutura encadeada e, dada essa estrutura encadeada, ele vai varrer do início, aqui é o structure, como a gente já sabe. Então, a nossa variável structure está apontando para cá e ele vai desalocar todos os elementos que foram alocados. O docente desenha um ponteiro nomeado como structure, que aponta para um elemento. Na sequência, desenha mais 2 elementos ao lado do primeiro, todos divididos em 2 nós. De cada um dos segundos nós, parte um ponteiro que vai na direção do elemento seguinte. Como eu vou fazer isso? Eu sei que eu vou ter que varrer a lista encadeada, só que ao varrer a lista encadeada, eu não posso deletar um nó sem ter salvo o nó seguinte. Então, o que eu fiz? Eu criei uma nova variável que eu chamei aqui de temp.ptr. Então, esse temp.ptr significa ponteiro temporário, vai apontar para o nó que vai ser removido naquela iteração do laço. Entretanto, antes de deletar, eu faço com que o structure aponte para o nó seguinte. Abaixo do primeiro elemento, o professor desenha uma seta para cima com o escrito temp.ptr do ponteiro structure. Ele desenha uma nova seta que aponta para o segundo elemento. Na sequência, indica a linha while e circula a linha temp.ptr. Então, dentro desse laço, enquanto o structure for diferente de nulo, eu salvo aquele que eu vou deletar. Então, eu digo temp.ptr é igual a structure. Esse temp.ptr vai apontar para a cabeça da pilha. Depois eu faço a structure apontar para o próximo elemento. E aí sim, ou seja, eu não posso deletar antes de fazer isso. E aí sim, eu deleto o temp.ptr. Por quê? Porque eu já estou apontando para o próximo elemento. E eu faço isso até acabar o número de elementos. Ele faz um X em temp.ptr da linha delete e no primeiro nó do elemento 1. Na sequência, circula hífen maior que no código. Vamos falar agora um pouco sobre sintaxe aqui, tá? Você deve estar notando essa seta aqui, esse menos maior, que é uma seta, pensem nele como uma seta, ao invés de utilizar a sintaxe de ponto que nós estávamos utilizando anteriormente. O que ocorre aqui? Ocorre que a gente tem um node type, só que nós estamos acessando esse node type mediante um ponteiro. Se eu tenho, por exemplo, um node type, um ponteiro para node type, é diferente de ter, por exemplo, uma variável do tipo node type. É diferente de ter, por exemplo, node type B. O professor escreve node type asterisco A ponto e vírgula, node type B ponto e vírgula. Se eu quero acessar os campos desse node type quando eu tenho realmente uma variável desse tipo, eu posso fazer B ponto nome do campo. Por exemplo, eu poderia fazer b.next. Por quê? Porque eu tenho uma variável desse tipo. Quando eu tenho um ponteiro, que é no caso do A, eu não posso colocar a.next. Eu devo colocar
colocar essa setinha, next. Ele continua b.next, ponto e vírgula. A hífen maior que next, ponto e vírgula. E indica a linha B ponto, na sequência, a linha A hífen maior que. Então imagine o quê? Imagine que assim, a ideia é semelhante, só que anteriormente eu tinha uma variável cujo valor, cujo tipo era nodeType, então eu poderia usar ponto. Só que agora eu tenho uma variável ponteiro para o nodeType e para acessar esse campo um atalho é usar essa setinha bem aqui. Existem mais detalhes que eu poderia falar justamente sobre esse assunto, mas eles não interessam agora. O que eu preciso que vocês entendam é apenas isso daqui que eu acabei de mencionar. Então vamos seguir para os próximos métodos. Lembrando que esses métodos, no material de apoio, eles já estão dentro dos arquivos, dos códigos para você olhar e executar. Na aula de hoje, vou preferir ficar olhando para esses slides apenas, mas saiba que você pode acessar os arquivos em si. Slide com o tópico verificação de cheio ou vazio e o código. Bool stack exempt, abre e fecha parênteses, const, abre chave. Return, abre parêntese, structure, igual, null, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. Para verificar se a nossa pilha está vazia, o que eu faço? Eu simplesmente verifico se o meu ponteiro inicial está apontando para nulo. Se o meu ponteiro inicial está apontando para nulo, ou seja, não está apontando para lugar nenhum, eu sei que a pilha está vazia. Então, essa é a ideia que eu coloco aqui. O docente indica structure. À direita do código, ele desenha um ponteiro para a direita e escreve null na ponta. Na base do ponteiro, escreve pilha. Na sequência, a continuação do código. Bool, stack, is full, abre e fecha parênteses, const, abre chave. Node type, asterisco, location, ponto e vírgula. Try, abre chave. Location igual new node type, ponto e vírgula. Delete locations, ponto e vírgula. Return false, ponto e vírgula. Fecha chave, catch, abre parêntese, std, bad, underline, alloc, exception, fecha parêntese, abre chave. Return true, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. Para verificar se uma pilha está cheia, aí você deve imaginar, mas eu posso ficar colocando todos os elementos que eu quiser na pilha, não definir a priori quando a pilha vai estar cheia. E você pode pensar isso. Eu vou dizer, isso é verdade. Sempre que você quiser colocar um novo elemento, você pode criar uma nova região de memória. Mas pode haver o caso de que a memória do usuário já esteja tão lotada que o sistema operacional vai dizer, olha, eu não vou deixar você alocar mais nada aqui. A memória está cheia. Ou vai dar um erro qualquer. Então, o que eu vou fazer aqui? Se refere ao código. Eu vou no meu isFull. O que eu vou fazer aqui para verificar se eu posso colocar novos elementos? Eu vou usar um try-catch aqui e vou verificar se um erro vai ser dado na hora que eu tentar adicionar uma nova região de memória. O professor circula isFull, abre e fecha parênteses, const, abre chave, e as linhas try e catch. Na sequência, indica as linhas location, delete e return false. Então, o que eu faço aqui dentro do try-catch? O try vai dizer, olha, tente fazer isso aqui. Em caso de erro, circula return true. Faça isso aqui. Essa é a ideia do try-catch. Então, eu vou tentar alocar nós. Verifiquem aqui, location é igual a new node type. Eu vou tentar alocar um novo node type. Depois eu vou deletar esse node type. Aí você vai dizer, mas por que eu fiz isso? Porque se eu conseguir deletar esse node type sem ter sido encaminhado para o catch, ou seja, sem ter dado nenhum erro, então eu sei que eu consigo alocar node types. Então eu vou dizer um return false, dizendo, olha, dá para alocar ainda mais um na memória. Você consegue. Se eu conseguir dentro desse try, você consegue fora dele. Essa é mais ou menos a ideia dessa linha de código. O docente circula as linhas location igual new node type e delete location. Caso contrário, por exemplo, caso dê algum erro, você tentou alocar um novo nó, não tem mais memória, o sistema operacional deu erro, algo aconteceu, então você dá um return true dizendo, olha, já está cheio. Está cheio aqui por quê? Porque eu não consegui alocar um novo nó, o sistema operacional avisou, se você tentar vai dar um crash e o programa vai abortar. Então nem tente, já está cheio. Essa é a ideia que eu vou utilizar aqui na stack, essa ideia eu vou utilizar na fila também na próxima aula. Você vai se acostumar com ela porque ela vai estar presente em todos os códigos de agora em diante.
E agora, vamos falar do push. O que o push tem que fazer? Eu tenho um ponteiro para a cabeça da pilha. O push vai inserir um novo elemento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou alocar um novo node type em qualquer lugar da memória. Vou fazer esse node type apontar para a cabeça da pilha. E depois eu vou fazer esse ponteiro que está apontando para o elemento que anteriormente era a cabeça, apontar para este elemento que eu acabei de inserir em qualquer lugar da memória. Novo slide com o tópico inserindo elementos. O professor desenha um ponteiro que vai em direção a um elemento com dois nós. Abaixo desenha um novo elemento com um ponteiro que sai do segundo nó e aponta para o primeiro elemento. Faz um X sobre o primeiro ponteiro e desenha um novo que indica o primeiro nó do segundo elemento. Ao lado, o código. Void stack push abre parêntese item type item fecha parêntese abre chave. If abre parêntese exclamação is full abre fecha parêntese abre chave. Node type asterisco location ponto e vírgula. Location igual new node type ponto e vírgula. Location hífen maior que info igual item ponto e vírgula. Location hífen maior que next igual structure ponto e vírgula. Fecha-chave else. Abre-chave. Throw, abre aspas. Stack is already full. Exclamação, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha-chave, fecha-chave. Então, como eu vou fazer a inserção em qualquer lugar da memória? Com essas linhas de código bem aqui. Vejam que eu recebi um item type, que é apenas a informação que vai estar no nó, não são os ponteiros. Mas eu vou alocar um node type aqui, node type location, tá? E daí eu vou inicializar o location igual a new node type. Esse new node type vai dizer, vou colocar um node type em qualquer lugar da memória, não precisa estar contíguo. Esse node type tem um campo chamado info, e nesse campo chamado info é que eu vou colocar o item type, que é aquela informação que o usuário quer. O docente circula os trechos. New node type, info. Desenha uma seta que sai do item da linha void e vai até item da linha info. Na sequência, circula next e indica o segundo elemento desenhado. E daí eu falo, olha, o next desse novo elemento aqui, ele tem que apontar para a cabeça da pilha. Quem é a cabeça da pilha? É o ponteiro que está em structure. Então ele tem que apontar para onde o structure está apontando. O structure apontava para cá, então o node type, que foi esse aqui que eu acabei de gerar, ele também tem que apontar para cá. Ele indica o primeiro elemento desenhado, o segundo elemento e volta ao primeiro respectivamente. A seguir, indica o ponteiro com um X, o primeiro e o segundo elementos. Circula no código a linha structure e mostra o ponteiro que vai em direção ao segundo elemento. Só que feito isso, eu tenho que atualizar o structure. Ele não tem mais que apontar para cá. Por quê? Porque esse deixou de ser a cabeça da pilha. Quem é a cabeça da pilha é esse nó. Então eu faço structure igual a location. Por quê? Porque eu tenho que apontar para esse nó. Isso, claro, se não estiver cheio. Se estiver cheio, eu simplesmente lanço uma mensagem de erro dizendo, olha, já está cheio. Então essa é a ideia do push. Basicamente o que eu fiz aqui são apenas jogadinhas de ponteiros. E para fazer o pop, o que eu tenho que fazer? Novo slide com o tópico removendo elementos e o código. Item type stack pop abre fecha parênteses abre chave. If abre parênteses exclamação exempt abre fecha parênteses abre chave. Node type asterisco temp ptr ponto e vírgula. Temp ptr igual structure ponto e vírgula. Item type item igual structure hífen maior que info ponto e vírgula. Structure igual structure hífen maior que next ponto e vírgula. Delete temp ptr ponto e vírgula. Return item ponto e vírgula. Fecha chave else abre chave. Throw abre aspas stack is empty exclamação fecha aspas ponto e vírgula. Fecha chave fecha chave. Para fazer o pop, eu tenho na minha lista alguém apontando para a cabeça da pilha. Eu tenho que obter essa informação aqui para retornar para o usuário no final da função. E eu tenho que fazer esse nó aqui que está apontando para esse elemento, apontar para o próximo elemento. Feito isso, eu não posso esquecer de deletar esse nó aqui, desalocar memória. À direita do código, o professor desenha um ponteiro que vai em direção a um elemento com dois nós. Do segundo nó, faz outro ponteiro que indica um segundo elemento.
Ele faz um círculo dentro do primeiro nó do elemento 1, puxa uma seta para baixo e para a esquerda. Na sequência, indica o primeiro ponteiro e o primeiro elemento, e desenha um novo ponteiro sobre o primeiro elemento, que aponta para o segundo elemento, e marca um X sobre o primeiro elemento. Na sequência, indica as linhas NodeType asterisco e TempPTR igual structure no código. Como eu sei que eu vou ter que desalocar a memória, eu já criei aqui um NodeType TempPTR, seguindo a ideia que eu fiz no destrutor. Esse TempPTR ele vai apontar para a cabeça da pilha. Por quê? Porque no final, quando acabar tudo, eu vou deletar ele. Daí eu vou colocar nesse item aqui a informação que eu preciso mandar de volta para o usuário que chamou a função. Tá? Então já salvei ela aqui. E depois eu atualizo o structure para ela apontar para o segundo elemento. O professor indica o termo item da linha itemType item e o structure da linha seguinte. A seguir, grifa a linha structure e indica as linhas delete e return. Até aqui eu já fiz tudo o que precisava ser feito. Agora eu só preciso dar um return no item que eu salvei e eu só preciso desalocar a memória, que é o que eu fiz nas próximas linhas de código. Dei um delete nessa região e retornei o item que precisava ser retornado. O docente indica o elemento marcado com um X e o ponteiro abaixo dele para a esquerda. No slide seguinte, o tópico imprimindo a pilha na saída padrão e o código abaixo. Void stack print abre e fecha parênteses const. Abre chave. Node type asterisco temp ptr igual structure ponto e vírgula. While abre parêntese temp ptr exclamação igual null fecha parêntese abre chave. Cout menor que temp ptr hífen maior que info ponto e vírgula. Temp ptr igual temp ptr hífen maior que next ponto e vírgula. Fecha chave. Cout menor que endl ponto e vírgula. Fecha chave. Para imprimir, o que eu vou fazer para imprimir? Para imprimir, eu vou começar da cabeça da pilha, onde é a cabeça da pilha é o structure. Tá? Só que eu não vou poder mover o structure de lugar, não vou poder fazer nenhuma atribuição para structure. Por quê? Porque isso aqui está const. O professor circula structure no código, desenha ao lado um ponteiro que vai em direção a um elemento de 2 nós e destaca o termo const no código. Na sequência, desenha uma seta nomeada como tempPTR, que aponta para o elemento. Da base da seta, puxa outras 3 setas que vão para a direita e desenha 2 novos elementos com ponteiros entre eles. Então, o que eu fiz? Eu apontei para o do tempPTR, para a cabeça da pilha, e daí esse tempPTR, ele a cada iteração, ele vai apontar para os outros elementos que também estão na pilha. Que é isso que eu vou fazer aqui dentro. E vai imprimir a informação em cada um desses node types. O docente indica o primeiro elemento e os 2 elementos seguintes, respectivamente. Na sequência, desenha um ponteiro denominado null, que sai do último elemento para a direita. Então, enquanto o tempPTR não for nulo, já que o último aqui vai apontar para nulo, enquanto o tempPTR ele não for nulo, eu imprimo a informação e faço o tempPTR apontar para o próximo elemento. Essa é a ideia da impressão. E isso é tudo. Novo slide com o código item type caractere ponto e vírgula, stack ponto e vírgula, item type stack item ponto e vírgula. Cout menor que, abre aspas, adicione uma string, fecha aspas, menor que, endl ponto e vírgula. Cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. While, abre parêntese, caractere, exclamação, igual, abre aspa, barra invertida, n, fecha aspa, fecha parêntese. Abre chave, stack.push, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. While, abre parêntese, exclamação, stack.exempt, abre fecha parênteses, ponto e vírgula. Abre chave. Stack item igual stack.pop, abre fecha parênteses, ponto e vírgula. Cout menor que, stack item, ponto e vírgula. Fecha chave. O professor circula o código inteiro. Para utilizar essa estrutura, basta o mesmo código que a gente utilizava anteriormente. Se você for olhar esse código aqui, ele é exatamente igual ao código que a gente viu na outra aula de pilha com o vetor.
ele apenas coloca na pilha e retira da pilha. Nada vai ser preciso mudar nesse código aqui. Vamos falar um pouco sobre aplicações da estrutura na pilha. Na aula anterior, eu falei que a pilha ela é uma boa estrutura para nós verificarmos a questão da sintaxe de parênteses alinhados em strings. E eu vou utilizar, então, essa ideia para a implementação de agora com pilha. Só para formalizar um pouquinho mais, o que é esse negócio de parênteses alinhados? Na aula de hoje eu vou utilizar parênteses, chaves e colchetes. E eu vou ter que verificar se eles estão alinhados. Por exemplo, Slide com uma lista de exemplos. Os 3 primeiros são strings bem formadas. A, B entre chaves, A. A abre chave, B, C entre colchetes, B fecha chave, A. A, B entre chaves, C entre colchetes, B entre chaves, A. A seguir, o professor circula o primeiro exemplo e indica os sinais de chaves. esse daqui, existe uma chave de abertura e uma chave de fechamento. Então ela está bem formada, está tudo bem alinhado. Nesse daqui, existe um colchete de abertura, um colchete de fechamento. Eu sei então que esse colchete está fechando esse outro colchete que abriu. Essa chave de fechamento está fechando essa chave de abertura e assim por diante. No segundo exemplo, o professor circula os sinais de colchete e desenha uma linha que vai do colchete fechado até o colchete aberto. Depois circula a chave de fechamento e a chave de abertura. Na sequência, ele passa o terceiro exemplo. Circula as chaves ao redor do segundo B e os colchetes ao redor do C. Eu sei também, por exemplo, que esse daqui está abrindo, esse está fechando, esse está abrindo, esse está fechando, então está tudo bem formado. Na sequência do slide, os 3 últimos exemplos com strings mal formadas. A abre chave B, fecha colchete A. A abre chave B, abre colchete C, fecha chave B, fecha colchete A. A abre chave B, abre colchete, fecha chave C, fecha colchete B entre chaves A. O professor indica a chave de abertura e o colchete de fechamento do primeiro exemplo. Aqui embaixo tem um pequeno problema. Uma chave está abrindo e um colchete está fechando essa abertura. Isso está mal formado, eu tenho que identificar. Esse daqui também tem um colchete abrindo, uma chave fechando, uma chave abrindo e um colchete fechando. No segundo exemplo, o professor circula o colchete de abertura e a chave de fechamento que englobam C. Circula a chave de abertura do primeiro B e o colchete de fechamento do segundo B. No slide seguinte, um fluxograma de aplicação composto por losangos e retângulos interligados. À esquerda, círculo rosa, seta para a direita. Retângulo amarelo com a legenda Leia caractere. Seta para a direita, losango laranja com legenda Caractere de abertura? Para sim. Seta para a direita, retângulo amarelo, empilhe. Seta para a direita, losango laranja. Existem caracteres? Para sim, uma seta para a esquerda aponta para o retângulo Leia caractere. Para não, seta para a direita, losango laranja, pilha vazia? Para sim, seta para cima, retângulo rosa bem formada. Para não, seta para baixo, retângulo rosa mal formada. No losango, caractere de abertura? Para não, seta para baixo, losango laranja. Caractere de fechamento? Para não, seta diagonal para a direita e para cima. O losango. Existem caracteres? No losango, caractere de fechamento. Para sim, seta para a direita, retângulo amarelo, desempilhe e compare. Seta para a direita, losango laranja. Forma um pareamento? Para não, seta para a direita, retângulo mal formada. Para sim, seta para cima, losango. Existem caracteres? A seguir, o professor escreve o código abaixo do fluxograma. A abre chave, B abre e fecha colchetes, fecha chave. Como eu faço isso utilizando a pilha? Aqui está o fluxograma do algoritmo que a gente vai seguir. Supondo que eu tenho A asterisco A chave, B colchete, depois eu fecho esse colchete, eu fecho a chave. Toda vez eu vou ler um caractere de cada vez. Se for um caractere de abertura, eu vou empilhar. Ou seja, se eu for ver essa chave, eu vou empilhar aqui numa pilha. E daí eu vou ler o outro caractere, é o B. Quando é o B, ele não é nem de abertura e nem de fechamento, então eu não faço nada. Depois eu vou olhar a abertura do colchete. Opa, ele é de abertura, então eu empilho.
O professor indica a chave de abertura no código e desenha abaixo uma chave aberta dentro de um retângulo vertical, que representa uma pilha. Depois desenha um colchete aberto acima da chave. Na sequência, o docente circula os comandos caractere de fechamento? Sim. Desempilhe e compare, no fluxograma. E indica o colchete de abertura no desenho da pilha e desenha um colchete aberto do lado de fora. Depois, demarca o colchete de fechamento no código e o desenha ao lado do colchete aberto. Se o caractere for de fechamento, por exemplo, aqui eu guio ele é de fechamento, então eu vou desempilhar, esse daqui, quem é que está no topo da pilha, eu vou desempilhar e vou comparar com esse caractere que forçou o desempilhamento. Eles formam um parzinho? Sim. Se eles formam um parzinho, você pode continuar. Se eles não formam um parzinho, você já sabe que ela é mal formada. O professor circula o comando mal formada no fluxograma. A seguir, destaca o comando bem formada. Se ela é mal formada, você já sai do laço, você não precisa continuar. Se você conseguir desempilhar tudo que você precisava por causa da leitura dos caracteres de desempilhamento, de fechamento, e a pilha estiver vazia, você sabe que ela está bem formada. Se ela não estiver vazia, significa que você colocou mais caracteres de abertura do que caracteres de fechamento. Então ela não é bem formada. Então eu seguiria para cá. O docente circula a resposta não da pergunta pilha vazia? Se a pilha está vazia, ela é bem formada aqui. Se ela não está vazia, faltou um sim bem aqui. Se ela é vazia, está bem formada. Se ela não está vazia, ela é mal formada. Ele escreve sim na seta para cima da pergunta pilha vazia? Então eu recomendo, dê uma olhada nesse fluxograma aqui, só para entender a ideia que eu fiz aqui. Se é de abertura, põe na pilha. Se é qualquer outra coisa, não faz nada. Se é de fechamento, tira da pilha e compara para verificar se você está fechando um parzinho de abertura. Vamos ver a implementação aqui. Novo slide com um código. Int main, abre e fecha parênteses, abre chave. Item type, caractere, ponto e vírgula. Stack, ponto e vírgula. Item type, stack item, ponto e vírgula. Cout menor que, abre aspas, insira uma string, fecha aspas, menor que, end l, ponto e vírgula. Cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Na nossa implementação, eu vou ler caracteres do usuário da mesma maneira que eu fazia antes. Então, a cada caractere inserido, eu leio. O professor circula a linha cin, abaixo a continuação do código bool is matched igual true, ponto e vírgula. While, abre parêntese, is matched e comercial, caractere, exclamação, igual, abre aspa. Barra invertida n, fecha aspa, fecha parêntese. Abre chave. If, abre parêntese, caractere, igual, abre aspa. Abre chave, fecha aspa, barra vertical, caractere, igual, abre aspa. Abre parêntese, fecha aspa, barra vertical, caractere, igual, abre aspa, abre colchete, fecha aspa, fecha parêntese, abre chave. Stack.push, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. Se o caractere for enquanto isMatched igual a true, ou seja, enquanto eu tiver uma string bem formada, eu continuo dentro de um laço, e enquanto o caractere não for /n, ou seja, o usuário parou de inserir caractere. E a ideia aqui é o seguinte, é a mesma do fluxograma. Se o caractere for igual a chave de abertura, parêntese de abertura ou colchete de abertura, simplesmente coloque na pilha. Não faça nada, não precisa fazer mais nada, é só colocar na pilha. O docente circula a chave de abertura entre aspas, o parêntese de abertura entre aspas, o colchete de abertura entre aspas e circula a linha stack.push. Abaixo a continuação do código. If, abre parêntese, caractere, igual, abre aspas, fecha chave, fecha aspa, barra vertical, caractere, igual, abre aspa, fecha parêntese, fecha aspa, barra vertical, caractere, igual, abre aspa, fecha colchete, fecha aspa, fecha parêntese, abre chave. If, abre parêntese, stack.exempt, abre fecha parênteses, abre chave. isMatched igual false, ponto e vírgula. Se o caractere, por exemplo, que eu acabei de ler, for de fechamento, tá? O que eu tenho que fazer? Se a pilha já estiver vazia, ou seja, eu não posso tirar nada da pilha,
Então eu já sei, olha, não consigo parear com ninguém. Por quê? Porque a pilha já acabou. Então esse de fechamento aqui não tem nenhuma abertura para ele. O docente destaca a chave de fechamento entre aspas, o parêntese de fechamento entre aspas e o colchete de fechamento entre aspas. Abaixo a continuação do código. Fecha chave, else, abre chave. Stack item igual stack.pop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ismatched igual abre parêntese, caractere igual, abre aspa, fecha chave, fecha aspa, e comercial, stack item igual, abre aspa, abre chave, fecha aspa, fecha parêntese. Barra vertical, abre parêntese, caractere igual, abre aspa, fecha parêntese, fecha aspa, e comercial, stack item igual, abre aspa, abre parêntese, fecha aspa, fecha parêntese. Barra vertical, abre parêntese, caractere igual, abre aspa, fecha colchete, fecha aspa, e comercial, stack item igual, abre aspa, abre colchete, fecha aspa, fecha parêntese, ponto e vírgula. Na sequência, ele destaca a linha stack item. Se não, desempilhe a pilha e verifique se você está pareado. Por exemplo, esse ismatched aqui ele vai devolver true se o caractere que saiu da pilha estiver fechando o caractere que acabei de receber da string. O docente circula a chave de fechamento entre aspas e a chave de abertura entre aspas. A seguir, indica a linha ismatched. Então, se o caractere que estava na pilha era uma chave de abertura e agora eu tenho uma chave de fechamento, o ismatched é igual a true, ou seja, pareou. Se o caractere que eu tenho agora é um parêntese de fechamento e o que estava no topo da pilha era um parêntese de abertura, também. Se era uma chave de fechamento e uma chave de abertura, um colchete de fechamento e um colchete de abertura, também. O professor destaca os parênteses de fechamento e de abertura entre aspas, depois os colchetes de fechamento e de abertura entre aspas. Qualquer coisa diferente disso não é um pareamento. Então o ismatched vai ser igual a false e eu vou saber que eu vou sair do laço. Então é assim que eu estou verificando se está havendo um pareamento entre a minha string e o que estava na pilha. Basicamente, esse é o corpo do nosso código. No slide seguinte, a continuação do código. Fecha chave, cin.get, abre parêntese, caractere, fecha parêntese, ponto e vírgula. Fecha chave. If, abre parêntese, ismatched, e comercial, stack.exempt, abre, fecha parênteses, abre chave. Cout, menor que, abre aspas, bem formada, barra invertida n, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, else, abre chave. Cout, menor que, abre aspas, mal formada, barra invertida n, fecha aspas, ponto e vírgula. Fecha chave, fecha chave. Na sequência, o professor separa todo o código acima da linha, fecha parêntese, ponto e vírgula da continuação do código. Depois ele circula a linha cin.get. Até aqui é a repetição do slide anterior, não se confundam. Então até aqui eu repeti o slide anterior. O próximo passo seria continuar lendo elementos e verificando se está havendo um pareamento. Quando eu sair do laço, o que eu tenho que verificar? Se eu sair do laço porque não houve o ismatched, ou seja, eu já sei que não é bem formada, ou se é porque a pilha estava vazia. Ou melhor, eu saí do laço. Eu tenho que verificar se a pilha está vazia. Se a pilha está vazia, é bem formada. Por quê? Porque eu consumi todos os caracteres de abertura. Se ela não estiver vazia, significa que eu coloquei mais caracteres de abertura. Na linha if, o docente destaca, abre parêntese, ismatched. Na sequência, stack.exempt, abre e fecha parênteses, abre chave. Essa é basicamente a ideia e a implementação do algoritmo, só para vocês verem uma pilha sendo utilizada numa aplicação real. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos. A gente se vê na próxima aula. Um abraço. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho. Acompanhe o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.